Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse canal eu falo sobre arquétipos como instrumentos, como ferramentas para autodesenvolvimento. Eu compartilho resumo de livros também. Eu sou a Verônica e nesse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência me conectando com o arquétipo da estrela e do imperador por 2 semanas. Eu já não estou me conectando com esses arquétipos mais, eu vou explicar para vocês aí o motivo. Mas eu gosto sempre de começar reforçando sobre a importância de colocar um objetivo ao nos conectar com os arquétipos. Eu gosto de escrever, eu sempre trago o meu caderno onde eu faço as anotações. Então eu coloco a data que eu me conecto, né? Coloco os objetivos. Aqui eu fiz um resuminho para eu lembrar do que eu queria trazer no vídeo de hoje. Mas aí aqui eu tenho todos os arquétipos que eu já me conectei, a data, e aí eu sempre volto e faço anotações assim dentro de uma semana, 15 dias. Até o período que eu fico conectada ali com o arquétipo, eu faço as anotações. Eu particularmente prefiro às vezes imprimir a imagem e colocar perto de mim ali no meu escritório, né, no lugar que eu trabalho, eu deixo a imagem e eu fico olhando para ela ali durante o dia. Só com o arquétipo de Lakshmi que eu fiz o e-book, e aí eu mandei ele para uma conversa do WhatsApp, né? E aí eu abro ele e fico vendo ali as imagens, faço as repetições das frases. Mas geralmente eu utilizo alguma ferramenta que eu consigo olhar diariamente para eu me conectar e eu me lembrar que eu estou com aquela intenção, né? Que existe um objetivo ali. E com o arquétipo da estrela do imperador, eu vou trazer para vocês o que eu senti de diferente. Geralmente, a estrela, ela é um arquétipo que me traz mais para dentro. Ela me leva para um lugar de autorreflexão, eu diria até que um pouco de melancolia. Assim, ele é um arquétipo que me traz mais para dentro. E o imperador, ele é um arquétipo que a intenção que eu coloquei foi para me ajudar a estruturar alguns projetos, conseguir tirar alguns projetos do papel. O imperador, ele está muito relacionado a isso, né? Em relação a trabalho corporativo, por exemplo, é bem interessante porque ele é um arquétipo de autoridade, ele é um arquétipo de organização, de priorização, de entender o que precisa ser feito, de estratégia, de poder também, né? O imperador, só a imagem dele já traz aquela imagem de poder, de autoridade. Se você precisa desses aspectos, é um arquétipo interessante de se conectar. O objetivo que eu coloquei foi mais relacionado a tirar alguns projetos do papel, porque eu estava muito embrulhada ali com muitas coisas. E aí projetos não necessariamente são projetos que têm a ver com negócios, né? Por exemplo, no meu caso, eu precisava seguir com os meus estudos, então tinha livros que eu precisava concluir, que eu queria concluir, mas que a minha vida estava tão desorganizada que eu não conseguia ter a disciplina necessária para ler ali todos os dias e concluir os livros, né? Concluir os estudos que eu queria concluir. Tirar algumas coisas do papel também, que estava só na ideia ali, eu ficava pensando, remoendo, mas não gravava, não levava a cabo. O canal aqui do YouTube também, que ele ficou abandonado em mais de 2 anos, e eu falei assim, poxa vida, eu vou voltar, e aí eu fiz, né, assim, um propósito, entendi o que eu conseguia fazer, porque às vezes também, isso tem muito a ver com a energia do arquétipo, né, porque às vezes a gente, isso até foi uma consciência que me veio agora, assim, às vezes a gente quer fazer, mas a gente quer fazer da forma ideal. Mas existe uma forma ideal e existe o que a gente consegue fazer com o que a gente tem. Com o tempo que a gente tem, com as atividades que a gente precisa relacionar ali para conseguir levar a cabo um determinado projeto. E aí a gente precisa ter esse choque de realidade, esse pensamento de, olha, eu quero levar esse projeto, eu quero seguir com ele, mas nesse momento eu só consigo fazer isso aqui, por esse projeto. E a gente conseguir acolher isso no nosso coração mesmo e dar o nosso melhor de acordo com aquele contexto. Porque às vezes a gente fica postergando, e aí tem essa questão da procrastinação, que é um aspecto que esse arquétipo é bem interessante de trabalhar também, o imperador, né? Porque ele é um arquétipo de ação, de fazer, de colocar em prática. E aí a gente posterga e a gente procrastina porque a gente quer o ideal, a gente queria que tivesse diferente, ou a gente fala assim, eu só vou fazer quando eu tiver de férias, ou eu só vou fazer quando eu concluir isso aqui. E às vezes, se você quiser mesmo colocar alguma coisa em marcha, você precisa analisar seu contexto, ver o que é possível e fazer o que é possível de acordo com o que você tem naquele momento, mas ir embora.
não ficar pensando demais. E aí, a estrela, a combinação aí do arquétipo do imperador com a estrela, foi por causa do canal. Porque quando eu me conectei da outra vez, eu já tinha o canal, na verdade, há uns 2 anos atrás. Tem até uns 3 vídeos aqui no canal que fala sobre a minha experiência com o arquétipo da estrela, que aí eu fiquei conectada por muitos meses. Mas assim, nesse momento eu pensei mais na questão do canal, de ter mais visibilidade, já que eu resolvi voltar a gravar os vídeos, né? De ter mais pessoas que consigam receber contribuição dos meus vídeos, consigam se conectar com essa energia. E a estrela, ela tem muito isso, né? Do brilho, de ser vista, de ser notada pelas pessoas. Só que no meu caso, o que eu sinto muito mais forte com o arquétipo da estrela é a questão da introspecção. Então, a estrela, ela me traz para dentro. Ela põe luz em crenças e em situações que eu não estava vendo. E para mim isso foi muito claro. Dessa vez também. Da outra vez aconteceu algumas situações parecidas também, mas tiveram outras coisas. Desse momento agora, eu consigo trazer com mais clareza essa questão das crenças. E é uma característica também, às vezes não é o que as pessoas mais olham, né, ou mais buscam ali no arquétipo da estrela, mas no meu caso eu sinto que isso é o que ela vibra mais forte, assim. Quando eu me conecto com o arquétipo da estrela, é como se ela colocasse luz, assim, na minha vida, na minha psique, assim, né, no meu aspecto psicológico, no meu subconsciente, de mostrar, assim, olha pra isso aqui, porque isso aqui tá te atrapalhando, né, olha pra essa crença. E foi muito interessante, assim, que eu tive acesso a uma crença bem negativa, assim, uma crença bem limitante. E é como se a crença tivesse pulado, assim, né? A sensação que eu tenho é praticamente essa. Porque ela tava ali, sempre eu pensava daquele determinado modo, e eu não me notava, assim, não me tocava que aquilo me fazia mal, que era um pensamento muito limitante. E aí ela pula assim e fala, olha isso aqui, olha, tá vendo? Você tá talvez colhendo esses frutos por causa desse pensamento aqui que você tem. E foi muito interessante. É um aspecto de luz, né? A estrela, ela tem a luz dela, a luz que ilumina também, né? E tem vários aspectos que a gente consegue explorar. E aí cada pessoa tem uma experiência também. Sempre que vocês compartilham nos comentários, eu fico feliz porque eu fico entendendo assim, poxa, aconteceu só comigo, aconteceu com outras pessoas também, né? Faz sentido, não faz. E até pra gente entender o nosso próprio processo como processo individual também. Porque às vezes tem coisas que acontecem que são comuns e tem coisas que acontecem que são muito particulares das nossas vivências individuais, né? Com os arquétipos. E é isso em relação às minhas experiências foram essas. Eu não consigo trazer um lado sombra muito concreto, porque eu acabei misturando outros arquétipos. No finalzinho ali da segunda semana eu comecei com o arquétipo de Lakshmi. Eu não acho que o aspecto negativo que eu experimentei esteja relacionado a Lakshmi, mas talvez pode ter sido a junção de todos eles, e é muita informação também que a gente fica acessando, às vezes coisas que a gente fica estudando, e eu tô num período muito assim, que eu tô estudando muita coisa, tô lendo muita coisa, tô com muitas ideias, tô com muitas coisas que eu preciso trabalhar nelas, que eu preciso me organizar, tirar do papel, e por isso o arquétipo do imperador. Mas aí chegou em um ponto que eu já tinha conseguido, assim, tirar algumas coisas, terminar algumas coisas que eu precisava concluir. Igual eu falei, com os meus objetivos de estudo, com livros, né? Livros que eu tava ali pela metade que eu precisava concluir, terminar aquilo e seguir para outras coisas. E aí eu consegui ter esse input, né? Essa vontade e essa organização para tirar. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito agitada que eu falo mentalmente. E aí eu fiquei com dificuldade para dormir, fiquei com um pouco de ansiedade, mas aí eu não posso atribuir isso necessariamente a um desses arquétipos, porque eu misturei eles e porque eu não tinha uma vivência anterior com Lakshmi para entender se pode ter sido ela, né, que incluía ali, ou se pode ter sido a junção ali da estrela que me levou para dentro, que me deixa mais reflexiva, com o arquétipo do imperador, que traz muitas ideias, que traz ali uma clareza de como organizar, como fazer, e que isso é muito prático, mas tem um aspecto mental envolvido ali, né? Que a gente requer uma energia mental, uma lucidez para conseguir estruturar tudo e aí colocar tudo para funcionar, né?
apesar que o imperador ele tem mais esse aspecto prático, pode ter combinado tudo isso e me deixado mais agitada, me deixado mais ansiosa. E aí foi o que eu percebi, só que eu não consigo trazer com clareza para vocês se foi especificamente a estrela, o imperador ou Lakshmi. Mas eu vou fazer outro vídeo com a evolução do arquétipo de Lakshmi, que agora eu parei, né? Eu vou deixar realmente o arquétipo da estrela e do imperador com muita gratidão, porque eles me ajudaram muito. Muitas coisas se estruturaram, né? A questão de eu ter consciência dessa crença. Aí uma coisa que eu estava esquecendo de falar para vocês, que é muito legal também, é a questão do imperador me conectar com pessoas que me ajudam. E isso eu vi da primeira vez que eu me conectei, há mais de 2 anos atrás. E dessa vez também não foi diferente. Isso é um aspecto bem curioso, porque eu vejo muito isso, assim, ele me traz, essa energia me traz a conexão com as informações que vão me ajudar. Sejam informações em formas de livro, às vezes é um vídeo no YouTube, uma pessoa que dá uma dica, que vê uma coisa, você vê um canal e aí você sente uma inspiração ali, olha, eu acho que é mais ou menos por aqui, é isso que eu quero. A questão do conteúdo também, né, de entender assim, poxa, esse conteúdo aqui vai fazer mais sentido, vai me ajudar mais profissionalmente, vai ajudar mais no meu caminho de autoconhecimento também. E ajuda com pessoas também, né, nesse período eu me conectei com 2 terapeutas que foram muita contribuição para mim, assim, que me ajudaram muito nesse processo, sobretudo trabalhando essas crenças limitantes que apareceram. Foi uma crença específica, né, mas ela foi bem evidente. E com outras questões emocionais também, e foram pessoas que me ajudaram muito, e eu sinto um pouco isso também, né, de conectar, de lembrar a gente, assim, olha, lembra daquela pessoa, lembra daquela situação, lembra daquela terapia, aquilo te ajudou. Acho que nesse momento aqui, isso que vai te ajudar melhor. Que é como se fosse uma escolha inspirada, né? E eu sinto que os arquétipos contribuem muito nesse aspecto. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, possa ter sido contribuição de alguma forma. Um grande beijo!